Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus esteja conosco hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para realizarmos a leitura do Evangelho, algumas explanações, explicações importantes do Evangelho semanal, que cada um possa fazer no seu lar. Né? E se não for o Evangelho segundo o Espiritismo, que seja dentro da sua religião. Né? Se você é católico e abraça a Bíblia, né? Pode usar a Bíblia sem problema nenhum. Quem é evangélico, fazer seu culto no lar. Importante que a gente tenha esse momento, né? Que a gente tenha um momento para estar com Deus dentro do lar. Né? A gente tem aquele momento onde a gente vai para a igreja, a gente vai para um culto evangélico ou na casa espírita, seja qual for a sua religião que você abraça, né? Você se desloca até um templo religioso, muito importante isso, mas também dentro do lar. Muito bom você fazer dentro do lar, com a sua família, né? Amigos, vizinhos, aqueles que quiserem participar, mas principalmente dentro do lar, aqueles que residem naquele lar. Né? É importante ter esse momento, essa comunhão com Deus dentro do lar, porque você expande esses fluidos, essas energias que são benéficas, salutares, tanto para a pessoa como para o ambiente, para o lar, né? É muito importante isso. Então, mais uma vez aqui reunido em nome de Jesus, toda quarta-feira estaremos fazendo o Evangelho, né? A leitura do Evangelho e a explicação, para que a gente possa entender um pouco os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Mas se pode observar que a base da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, ela é a mesma para qualquer religião, para todas as religiões. Eu acho que o que vai diferenciar mesmo é a questão de acreditar ou não na reencarnação, na vida após a morte, né? Alguns detalhes em relação a isso, mas em relação àquilo que Jesus pregou sobre amar ao próximo, amar seu inimigo, né? Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse contra você, não julgar ninguém, né? Acima de tudo, amar. Né? Porque quando você ama verdadeiramente, você não deseja o mal a ninguém. Claro que Jesus entende as nossas limitações, mas o esforço que a gente empreende, e cada um empreende em domar as más tendências, você já está num caminho correto. Né? Você já está num caminho que lhe conduz ao Pai. Os ensinamentos do Cristo são baseados nisso aí, no amor. Amar a si mesmo, amar a Deus, amar ao próximo, um amor. Tá? Então vamos fazer uma prece para que a gente dê início à leitura do Evangelho. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez aqui reunidos em teu nome, para realizarmos a leitura do Evangelho, para que possamos se conectar com o alto, para que possamos nos conectar com o alto, com essa energia sublime maior, que é a energia de Deus, que está presente em todos os ambientes, mas nos conectamos ainda mais quando refletimos, quando lemos, quando adquirimos conhecimento, quando oramos. Então, te agradecemos pela consciência que temos disso tudo, Senhor. Que possamos seguir no caminho do bem, do amor e da caridade, com um desejo maior de superar a si mesmo. Não superar o outro, superar a si mesmo, para que a gente possa obter vitórias, conquistas, né, e a gente possa cada vez mais caminhar na tua luz, Senhor Jesus. Que a tua paz, o teu amor nos envolva, hoje, agora e para todo sempre. Muita paz. Vamos sortear aqui a página do Evangelho. Olha, caiu o capítulo 1, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Como eu disse, a doutrina espírita ela acredita, ela defende a reencarnação, até porque compreendemos que não teria razão de ser você viver nessa terra sem ter uma continuidade, já que o perdão é eterno, né? Como Jesus disse, perdoa 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente, então não teria razão de ser de se você ser condenado numa única existência. Né? Você errou e ser condenado ao fogo eterno do inferno. Então, no próprio Evangelho a gente vai ver passagens em que ele fala, que o próprio Jesus fala, né? Não se pode chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. Né?
Então, quando ele fala também sobre João Batista, né, que Elias já tinha vindo, né, e que não o reconheceram e o trataram como quiseram, né, justamente ele estava falando de João Batista. Mas vamos lá. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí. Aí ele vai dizer o seguinte: Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que sois João Batista, e outros Elias, os outros Jeremias e alguns dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivos. O Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ora, a gente vê claramente, né, a explicação de Jesus falando, né, sobre a reencarnação, falando, né, que necessitamos nascer de novo, falando sobre João Batista, né, que era a reencarnação de Elias, que Elias, bem como vocês sabem, Elias ele mandou decapitar, né, vários profetas, porque ficou aquela disputa, né, que o verdadeiro Deus era o de Elias e eles defendiam que Baal era o verdadeiro Deus, né, e ficou essa disputa. E aí Elias conseguiu provar que o Deus verdadeiro era o dele, e aí ele mandou decapitar os outros profetas. Então, por isso ele pede para retornar, né, na oportunidade que ele tem para abrir caminho para Jesus, anunciar a vinda do Messias, e ao mesmo tempo ele pede para ser decapitado, né, nessa existência como João Batista, para resgatar aquilo que ele havia cometido de errado. Então, Jesus fala isso claramente, né, quando ele diz que João Batista retornou, que Elias retornou e que era o próprio João Batista, né? Mas vamos ver o que ele fala aqui mais. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João. Mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo, né? Ele tinha vontade de ver Jesus. Mas a gente sabe qual era a ideia, né? Aí, continuando. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles haviam falado, né? Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Ora, é muito claro a passagem da reencarnação, que na época chamavam de ressurreição, né? Ressurreição só se você volta no mesmo corpo, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele ressurge através do mesmo corpo. E reencarnação é você retornar, mas com outro corpo, porque a gente entende que esse corpo nosso é uma veste temporária. Tanto é que o tempo dele na Terra, ele é pré-determinado, né? Nós nascemos e reencarnamos quantas vezes forem necessárias, né? O nosso corpo ele é temporário, o espírito é eterno. Então são várias as situações em que você vai passar como encarnado na Terra, né? As experiências diversas você vai vivenciar aqui, ou resgatando algo do passado, algum erro cometido, ou passando por provações, ou as duas coisas que normalmente acontecem. Você resgata algo, passa por provação, porque as provas são aqui como encarnado, né? A gente aprende muita coisa no plano espiritual, nas colônias espirituais, ou nas regiões umbralinas, dependendo da nossa ação aqui na Terra, né? O que fizemos aqui na Terra vai dizer em que situação você estará no plano espiritual. Mas tudo de forma temporária, porque necessitamos sempre estar retornando ao plano carnal, ao plano físico, né? Para vivenciarmos novas experiências, para convivermos com aquele
que foram nossos algozes no passado ou que foram nossas vítimas, né? Existe uma troca nessa relação em que você vem muitas das vezes como pai e o outro espírito vem como filho, ou numa relação de irmãos, relação de mãe e filho, né? Ou uma relação de parentes próximos, de tios, enfim. Depende do contexto em que você está inserido, né? Qual é a relação que você precisa vivenciar para poder vivenciar suas provas, seus resgates, né? Não sabemos o que fizemos no passado, né? Isso aí é da benevolência do nosso Pai maior que nos dá o esquecimento. Porque já pensou se lembrássemos do mal que fizemos àquele que hoje é o nosso irmão em nosso lar, ou daquele que é o nosso pai ou nossa mãe, né? O quanto ficaríamos constrangidos em vivermos debaixo do mesmo teto daquela pessoa em que você fez mal ou até tirou a própria vida daquela pessoa, né? Então é necessário o esquecimento para que se você tenha uma chance maior de ter êxito nas suas provas, nos seus resgates, entenderam? Então já é difícil sem lembrar. Imagine você lembrando, né, desse passado delituoso que você cometeu esses crimes ou esses erros, né? Então é importante o esquecimento para que você tenha uma chance maior de obter êxito na sua prova, na sua missão, né? Então a reencarnação ela não tem como ser diferente, né? Não podemos vivenciar aqui na Terra apenas os prazeres, né, as bem-aventuranças. É necessário ainda, infelizmente ou felizmente, que ainda passemos pelo sofrimento, né? Porque o sofrimento é meio que uma rédea para te puxar, né? Te puxar a razão, né? Porque se você vive no bem bom, né? Sem nada a te prender, algum sacrifício, tudo na tua vida dá certo, né? Você não tem nenhuma contrariedade, nada para te colocar à prova, não tem nenhuma razão de ser de você viver aqui como encarnado, né? As provas precisam acontecer, né? Se você é uma pessoa que é avarenta, aí você vai passar pela prova da riqueza, né? Para você se desvencilhar dessa avareza, né? Ou também você pode passar pela prova da pobreza, né? Onde você ali vai ter recursos financeiros mínimos, reduzidos, para que você possa saber lidar com poucos recursos, né? Saber lidar, de repente, numa outra existência, você não soube usar esses recursos financeiros, usou de forma errada, não ajudou ninguém, não fez caridade, não contribuiu com nada no progresso da humanidade, né? Guardou apenas para si. Então, é necessário você sentir na própria carne a experiência de passar uma necessidade, de passar por dificuldade, para que você possa se mexer, né, buscar de alguma forma vencer essas más tendências, né, e nada melhor do que conviver com aqueles que passam por essas necessidades, você sentir na pele. Né? Tem uma experiência que foi tem aquele palestrante Raul Teixeira. Ele conta que em determinada época da sua vida, ele foi a um restaurante, né? Foi almoçar ou jantar com um grupo de amigos, né? Raul Teixeira contando, e ele ficou constrangido porque ele entrou no restaurante e assim próximo tinha uma pessoa catando lixo, né? Num container, né? Catando o que comer. E ele ficou constrangido com aquilo, e ele entrou e foi se sentar e sentou com os amigos, mas aquela imagem não saía da sua mente. E aí, quando ele olha assim para frente, ele vê o mentor dele se aproximando, né? E pergunta por que ele estava tão angustiado, tão, né, naquela situação ali de desequilíbrio. Aí ele diz, né, mas você não viu? Tem uma pessoa ali fora, né, passando necessidade, passando fome, e eu entrei aqui para me alimentar. Isso é uma situação que me deixa realmente triste, né, entristecido. Aí o mentor do Raul Teixeira olha para ele e diz, olha, tá vendo aquela pessoa que você viu lá fora, né? E tem aquela empresa que está de frente no container onde ele está catando lixo. Numa outra existência, aquela empresa pertenceu a ele, né? Pertenceu a ele. E ele era uma pessoa muito rica e não soube usar os recursos, né, que foram lhe permitidos, né, adquirir, mesmo trabalhando honestamente, mas ele era uma pessoa que humilhava, era uma pessoa rancorosa, orgulhosa, né? Que não media esforço de conseguir algo, mesmo que tivesse passar por cima de alguém. Então, ele não enxergava o outro próximo, né?
Então, ele mesmo pediu para passar por essa situação. Não é, não é que devemos ignorar aqueles que passam por necessidade. Muito pelo contrário, aquilo serve de exemplo e serve também para tocar o coração para que a gente possa, de alguma forma, buscar ajudar. Né? Você não deve pensar que, pô, alguém está passando uma necessidade, é porque é merecimento dele, porque ele pediu, e se esquivar de ajudar, de forma nenhuma. Né? Devemos sim mover aquilo que está ao nosso alcance para ajudar quem precisa. Né? Isso, no caso, seria a nossa prova. Aquela pessoa está passando por um resgate e a nós cabe passar pelos nossos resgates e também por as provações, justamente. Né? Ali foi colocado alguém numa situação em que você, se você tem condições de ajudar, você pode ajudar. Né? Então a nossa vida, a nossa relação de encarnado no planeta, né, relação de convivência uns com os outros, passa por tudo isso. Né? Esses resgates, essas provações, elas estão inseridas aí dentro, primeiramente na família, no convívio familiar, né, o nosso primeiro laboratório, depois na sociedade, os vizinhos, colegas de trabalho, no trânsito, né, nos coletivos, enfim, em qualquer ambiente em que se tenha a oportunidade de fazer algo e que esteja dentro do Evangelho de Jesus, né, dentro que condiz, que seja condizente, né, com o que diz o Evangelho de Jesus. É uma autoanálise que você faz para saber se você está seguindo sua vida num caminho reto, num caminho correto, né? Então as situações são criadas na sua vida, alguém vai passando na rua e deixa cair uma carteira, né? Mesmo que ela esteja com um valor numerário ali considerável, né? E alguém vai embora e você vê, você, qual a sua reação, né? Você pega a carteira, tira o dinheiro e guarda para você, né? Ou você procura de alguma forma buscar aquela pessoa para devolver aquela carteira que não lhe pertence, né? Aquele dinheiro que está ali que não lhe pertence. Ali é uma prova, né? Você está sendo colocado à prova. A sua honestidade. Se você bate no peito e diz que é honesto, que faz, que segue o evangelho de Jesus, né? E na primeira oportunidade que tem de você levar vantagem, você leva a vantagem. Entendeu? Então você pode enganar muitas das vezes o ser humano, aqueles que estão à sua volta, mas a Deus ninguém engana, né? E isso vai ser colocado na sua relação de ações benéficas ou não, né? De ações corretas ou não. Né? Existe um contrato que é celebrado, né? Entre aquele que vai reencarnar e o plano espiritual. Né? Vão ser colocadas ali as diretrizes principais que você precisa seguir, né? Tudo aquilo que foi traçado dentro de um contexto que você vai vivenciar aqui na Terra. A forma como vai acontecer isso depende de você, porque você tem o livre-arbítrio, né? Eu não tenho que esperar que as coisas aconteçam que caiam do céu. Eu tenho que movimentar, né? Tá no teu planejamento você adquirir determinada situação em que você vai ser beneficiado, né? Você vai ser beneficiado por exemplo, dentro de um trabalho, numa empresa, né? Mas você tem que se mexer para isso, você tem que dar a resposta, você tem que mostrar à tua chefia superior que você é capaz para isso, né? Tá lá traçado esse plano, olha, você vai se dar bem, você vai subir dentro dessa empresa, você vai adquirir um patamar mais elevado dentro da empresa, mas é necessário que você se esforce para isso, né? Porque você pode depois, no futuro, desencarnar e aí chega lá no plano espiritual e vai dizer, poxa, estava planejado para eu e não aconteceu. Aí não aconteceu porque você não se esforçou, né, para adquirir aquele conhecimento que era necessário para que você fosse promovido ou você obtivesse um cargo mais elevado dentro da empresa. Então, enfim, é assim para tudo na vida. As coisas não caem do céu. A ajuda vem do céu quando você se coloca à disposição, quando você se coloca receptivo, quando você abre a mente, quando você estuda, busca conhecimento, né? Onde você procura trabalhar dentro da aptidão que você tem, que cada um tem a sua aptidão, cada um tem a sua capacidade, né? Então todos são capacitados de acordo com o esforço. Então a bagagem que você traz de uma outra existência, ela é aproveitada nessa existência, né? O que é de material fica tudo aqui, seu corpo, sua veste, né, os bens materiais que você adquiriu, tudo fica aqui. Né? O que você leva é o conhecimento moral, são as aptidões, né, teu conhecimento de profissional, tudo que você puder levar, que caiba dentro da sua consciência,
você leva, né? E é infinito o conhecimento que se adquire, é infinito, é grandioso, né? O ser humano ele não sabe a capacidade que é dotado, a capacidade que ele tem, né? A própria ciência diz que utilizamos apenas 5% do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral, né? Então é importante a gente se autoconhecer, a gente fazer uma autoanálise, né? Quem realmente somos, para que a gente possa ter maior chance de êxito, de vitória na nossa missão aqui reencarnatória. Ok, meus irmãos? É isso. Finalizamos, né? Espero que todos tenham compreendido, né, a forma que eu coloquei, que eu possa ter me feito entender, né, de forma mais clara possível, né? E queria desejar a todos uma boa noite, muita paz, muita luz, que Jesus ilumine e Deus abençoe a sua família. Muita paz.